Balança Carille? Acho que não. Balança Carille. Acho que não. Não é o mundo ideal. E a gente Será? luta contra esse mediatismo no futebol brasileiro. E a gente luta, a gente fala isso. E eu falo na primeira pessoa de novo. Agora, conhecendo o Corinthians que a gente conhece, por exemplo, conhecendo o nosso amigo Neto. Amanhã, se o Corinthians perde pro Vitória em casa hoje, com toda a respeito da Vitória, é aquele pão! É meu porteiro! Vai ter de novo! GV e mais, você sabia? O André Sanches não morre de amores pelo Carille. Não pode. E também não morre Vai de balançar, amores pô. pelo Alessandro, que são ali os gestores do futebol. Já Faz faz muito sentido isso se que o eu tô Alessandro falando. ia ficar quando o André já sumiu. faz Se muito questionou sentido. muito isso, o Alessandro não se pronunciou, aí veio a público falar, eu sou funcionário, tudo mais. Então, de novo, se o Corinthians não classifica dentro de casa contra o Vitória, e aí não tem desrespeito nenhum, Vitória. Tem a patamares, a investimento, a resultados das últimas temporadas. Não é crise, mas vai ser um rendezvous danado. Vai ter um problema danado na mão do Carille, e aí eu acho que balança. Ó, primeiro lugar, eu quero sentir o termômetro aqui da galera na hashtag Jogando em Casa. Eu quero que você diga se você concorda com o GV. Você acha que é uma eliminação na Copa do Brasil ou é pro Carille balançar no cargo? E outra situação é o seguinte, se não fosse o Carille, seria quem? Olhando para o mercado agora, quem seria o técnico qualificado para colocar no lugar do Carille, que vem desempenhando um bom trabalho? E outra coisa, dona, muita gente respondendo aqui que acha que o Corinthians sim precisa se reforçar, que não tem um elenco suficiente para se manter em todas as competições. Eu entendo, é óbvio que se o Corinthians fosse eliminado pelo Vitória, que tem um elenco mais limitado, o Campeonato Brasileiro está demonstrando, óbvio que a insatisfação vai vir, o torcedor, a gente sabe como é, passional. Só que eu acho que mesmo assim, até o próprio torcedor, ele blinda e sabe enxergar o valor do Carille. Porque o Carille chegou no Corinthians, o Corinthians era a quarta força, aí foi trabalhando, foi organizando, outras equipes com muito mais investimento, bateu o campeão brasileiro, muito por conta dessa linha de trabalho. Ele teria sido demitido contra o Brusque, dona. Se o Carlos Alberto não perde o pênalti, o Carille caía contra o Brusque na Copa do Brasil. Mas você não concorda que o status mudou? Brusque, não é a Vitória. Não, mas é uma eliminação na Copa do Brasil. E era fora. Sim, uma eliminação numa Copa do Brasil antes dele ter o respaldo é o do status título e do desempenho A que gente ele vai ter conseguiu um qual é a com o chance, Corinthians. eu não posso dar spoiler, senão eu ia citar aqui agora. Mas, tá, conclua. Você não concorda que... Por Eu não vou dar exemplo, spoiler, não. vou te dar um exemplo de outro treinador da nova geração. Todo mundo elogia muito o Zé Ricardo. Sim. Você não concorda que se ele tivesse vencido no Flamengo um título de peso como o Campeonato Brasileiro, a diretoria, a própria torcida ia pensar de outra forma, porque ele já tinha um status consolidado. Então, o Carille nesse momento... Nós estamos falando a mesma língua. Então, o Carille nesse momento, ele conseguiu formar uma equipe competitiva, uma equipe campeã brasileira, uma equipe que acabou... Gente, isso é coisa de maluco. Não tem um mês, talvez, que o Corinthians foi campeão dentro do estádio do Palmeiras, do campeão paulista. Quando era líder. Então, pressionar o Carille nesse momento seria uma sacanagem. Porque ele tem pouco dinheiro pra pedir um jogador, determinado jogador. Você tá vivendo na Alemanha? Você tá certíssimo. Eu sei que a Os seus realidade argumentos são perfeitos. Mas nós estamos falando do Corinthians. E a gente sabe como é que é a pressão lá. E a gente sabe que não estou falando que ele vai cair. Pressão. O Rafa perguntou, crise, balançar. Carille eu acho balança, porque o Corinthians Corinthians pode entrar em crise. não tá Esse é o dessas embaixo coisas das aqui agora. pernas. Pode ou não entrar Teve em aquele crise. jogo da Libertadores. Eu acho que tem um precedente. Se o Corinthians é eliminado hoje, não sei qual é a reação e a força desse grupo, que não é o do ano passado, ou não está na fase do ano passado, para reagir na continuidade do brasileiro, sinceramente, Dono, eu não sei, porque é uma pressão muito grande. Eu acho que você pode ter uma pressão dentro do departamento de futebol, talvez com alguns nomes ali da direção. Mas acredito que o Carille vai ser protegido, porque está muito claro que ele fez muito com um grupo que muita gente não projetava. Acho que ninguém que projetava que o Corinthians ia ser campeão brasileiro. Vai passar hoje à noite também. E ele é muito... Gente, o Carille, ele é muito competente. O Carille é um técnico competente e já demonstrou isso no Corinthians. Obrigado, Rafa, pela dica. Amanhã. Porque é o seguinte, são duas coisas distintas. Eu acho que a primeira é o Corinthians que, nesse momento, acho que todos concordam, hoje é terça, todos concordam que hoje o Corinthians está vivendo um período de problemas táticos, técnicos dentro do campo. Isso está nítido. Não são só 4 jogos sem vencer, são 4 jogos com atuações muito ruins, muito fracas, decepcionantes. E uma eliminação numa Copa do Brasil, que hoje em dia fala-se muito do prêmio, fala-se muito da questão financeira para um clube que precisa dessa grana, tem um peso importante ali dentro, internamente. E eu acho que tirar o Carille não seria, talvez, esquecer todo o trabalho. Mas, politicamente, ele não é um cara em unanimidade ali dentro. Não é. Então, não é um absurdo pensar que o Carille pode começar a balançar
caso o Corinthians não passe pelo Vitória. Não é um absurdo pensar isso. Tirá-lo, para mim, é um absurdo. Lógico. Pensar O isso problema, não seja talvez um o absurdo. problema é a parte política ultrapassar o bom senso, né? Mas A isso questão aí do... direto. Mas acontece sempre. Ó, Infelizmente é o que Cristóvão acontece. Borges entrou no Corinthians porque o Andrés colocou ele lá dentro. E foi tirado por conta disso. O Roberto de Andrade não teve um menor respaldo político naquele período de crise que o Tite saiu. E por muito pouco o Corinthians não degringolou para uma ladeira Você abaixo. concorda que o Corinthians, campeão, vitorioso, nos últimos tempos o Corinthians foi campeão de tudo? E muito por conta dessa linha de trabalho. Tite, Mano Menezes, o Carille é um cara que teve esse contato, você tem a sequência. O sarrafo ficou maior. É Libertadores agora. É um time visado, é um time limitado, visado e que não tem o seu principal jogador que foi referência no ano passado. É um desafio difícil, Rolim. Não é fácil pro cara. Brasileiro que Por mais que o Corinthians, você falou de problemas táticos técnicos, eu acho que é aquela hora que oscila, não chega a virar o fio, acho que esse grupo tem lenha para queimar ainda, mas oscila. Oscila psicologicamente, porque foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, uma hora o jogador tem que dar uma baixada na pressão, oscila, porque mal ou bem ele mexe um pouco no time. Perdeu peças E de importantes vez em fisicamente. quando, ele ainda não achou como é que ele vai mexer ele na cabeça do ataque. Tanto que volta e meia ele joga com o Jadson e o Rodriguinho, que jogam bem ali, mas é outra dinâmica para o time. Ele já não tem essa cabeça do ataque. E às vezes ele não tem também o apoio dos laterais, que ano passado foi importante demais para o Corinthians. Você jogar com o Fagner. O Arana está no Sevilha. O Fagner pode ir para a Copa. É outra coisa. Praticamente não sobe. E nem lateral eu não gosto nem de misturar isso, porque, enfim, ele pode fazer as funções de lateral, mas ele jogou o ano passado como volante no Sub-20. Exatamente. E do lado esquerdo você tem o Sid Clay, que tem dificuldade até por ser destro. E ano passado jogou no final da temporada como meia. Ele está tendo que se readaptar a um esquema que não era já o dele lá no Atlético Paranaense ano alguns passado. jogadores que é normal que eles comecem a oscilar porque dependem muito da parte física. Romero faz muito mais do que um atacante, acho que nem dá mais para chamar o Romero de atacante. O Romero hoje em dia é um meia aberto, um volante aberto. O Cleison, que o Carille está desde o começo do ano ou do final do ano passado dizendo que o Cleison tem que aprender a recompor, o Cleison tem que dar mais sem a bola. E parece que ele até conseguiu no Campeonato Paulista, mas veio a conta, não está mais conseguindo engrenar bons jogos um atrás do outro. O Sheik entrou, deu um bom retorno nos primeiros jogos. Depois começaram a aparecer problemas de comportamento, começaram a aparecer os problemas de intensidade nos segundos tempos das partidas. Ele foi expulso com o Felipe Melo na final do Paulista. Então, quer dizer, só eu acho lembrar, que esse grupo refrescar tem para dar ainda, mas está vivendo um momento de oscilação que eu acho que isso tem que ser pensado também. Ô, Rolim, e sabe outra situação também que é importante levar em consideração? O retrospecto recente do Corinthians na Copa do Brasil não é dos melhores, não. Vamos colocar na tela aí para vocês poderem comentar com mais embasamento. Olha lá, 2013 caiu nas quartas diante do Grêmio, 2014 também nas quartas para o Atlético Mineiro, 2015 oitavas para o Santos, 2016 quartas para o Cruzeiro e 2017 quarta fase contra o Internacional. E 2009, desde 2009, pois é, não passa das quartas de final. Foi a vez que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, né? Com o Mano Menezes, e foi a última vez que o Corinthians chegou numa fase mais avançada. Tá devendo o Corinthians na Copa do Brasil. Um time que foi protagonista durante vários e vários anos aqui no futebol brasileiro, ficar só nas quartas, tá precisando dar uma moralzinha pra Copa do Brasil, Timão, hein? Eu acho que o que deu uma sobrevida e até apagou um pouco isso foi o título da Libertadores no meio do caminho com o Mundial. Foi 13. E aí deu... 11 foi brasileiro, 11 12 brasileiro. foi da Libertadores, 15 de novo brasileiro, né? Então, Libertadores foi 12? Libertadores 12, Mundial 12. Isso, 12. Então, teve brasileiro, Mundial... Teve Copa do Brasil 2009, Aí Brasileiro 2011, Libertadores, Mundial Libertadores, brasileiro. Agora tudo, Corinthians, Então, para. e aí, tudo também. naturalmente... Tá bom, não? Tá bom. Porque quando você briga pelo brasileiro, Não, é uma sim. fatia maior. Não, mas o cara tá dizendo o seguinte... A Copa do Brasil. A Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo. Porque mudou esse ano, né? O Flamengo teve a Copa do Brasil 2006, teve o Brasileiro 2009, Copa do Brasil 2013. Agora, desde o ano passado, o torcedor já tá querendo. E aí? Por conta do investimento, Libertadores. do time montado, eliminação precoce, ridícula na As Libertadores. competições têm pesos diferentes, eu concordo contigo. E aí, esse Concordo com ano, você. e ano passado o Flamengo foi vice de Copa do Brasil, foi vice de Sul-Americana, brasileiro não conseguiu, veio o Carioca. Esse ano, a pressão... É o que o Rafa falou do sarrafo. Tá subindo. E esse ano o Flamengo tem Copa do Brasil, de repente Sul-Americana, Libertadores, brasileiro, e o torcedor tá esperando o quê? Começou o campeonato da liderança.
cheirinho. Hoje, sem brincadeira, eu fui ao shopping. Tinha cheirinho lá? Não, cara, juro por Deus, eu tinha que comprar alguma coisa lá no shopping. Perfume? A fila que tava. Nem vou te falar que era, vou te contar. Na fila da loja oficial do Flamengo pra comprar ingresso, dando volta. 35 mil ingressos vendidos antecipadamente pro Dando- jogo contra a Ponte Preta, hein? Flamengo Cara, já tá vencendo por 1-0 dando fácil. 40 40 mil. 40 mil Olha a informação mais expectativa desse atualizada. torcedor, cara. Imagina mais um ano frustrante, porque não teve o Carioca esse ano pro torcedor. Eu não acho que é um ano fracassado, porque final de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, mas é um ano frustrante, do ano passado. Claro que é, assim, sem título grande. Você imagina esse ano, Rafa, que já começou assim, daqui a pouco vai ter Aeroflá, já vão levantar o cheirinho, o Baran já até levantou o cheirinho aqui no fim de papo. Entrou o programa fazendo isso com o Flamengo, fechou a rodada na liderança. Então é natural que você tenha essa cobrança. Tem um ponto só pra mostrar, não só por conta da questão da Copa do Brasil ser mais rentável, né? Porque tem um prêmio absurdo. E aí eu acho que passa a ser a prioridade para diversos clubes, ao invés do Campeonato Brasileiro. Né? O Corinthians, pegando o último jogo contra o Ceará, o Corinthians entrou com uma equipe completamente mexida, quase com uma equipe totalidade de reserva. Já mostra que a Copa do Brasil representa muito para o trabalho do Carille, representa muito para a instituição, porque ele vai retornar com uma força máxima para tentar e confirmar uma classificação que o Corinthians tem a obrigação, sim. O Corinthians tem problemas ainda no seu elenco, não está com o nível de investimento de um Flamengo, de um Palmeiras, só que ele tem uma obrigação, por conta dessa linha de trabalho por anos, vitoriosa, de passar por um Vitória na Copa do Brasil. E acho que já está priorizando muito a competição também. Ô, Rolim, a Sabrina tá dizendo aqui que a realidade bateu na porta do Corinthians. Não tem elenco qualificado. O Paulistão foi apenas um dia ruim do Palmeiras. Concorda com ela? Não concordo, embora eu acho também que campeonato estadual, para quem briga por título brasileiro, quem briga por Libertadores, é um respiro para a torcida. Eu acho que você não pode resumir o seu ano nos 3 primeiros meses. Acho que a briga tem que ser ali com o cachorro grande, tem que ser no Campeonato Brasileiro. Engraçado, eu não vejo esse peso todo para a Copa do Brasil, tirando a questão da grana, que está muito maior, para quem pode brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que não dá para a gente esvaziar o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil ela está pagando um pouco mais, embora o brasileiro também pague muito por cota de televisão e por outros canais. Até por isso a Copa do Brasil teve que dar uma levantada, o desnível estava muito grande. E aí a gente vê o Corinthians, que a gente está cobrando que vá adiante. Né? Um Grêmio que nitidamente também parece que vai dar importância para a Copa do Brasil. Né? E aí o Campeonato Brasileiro entra naquele aleatório, né? Dependendo de onde eu estiver na tabela, eu vou me esforçar, aí daqui a pouco vai abrir janela, eu tenho que ver quem que eu vou perder, Se eu tiver que eu não vou poupar um pouco perder. no Brasileirão, agora vai Se eu ser tiver isso. que poupar... Cara, ele fez isso, por exemplo. Parece que o Brasileirão vai ser aquela coisa assim, ó, se eu não tiver lá na tábua da beirada, né, eu Empurra com a barriga. vou ali com a força média, Até porque pra chegar na Libertadores... na Copa do Brasil eu dependo menos de um esforço anual, menos de um planejamento para ir muito adiante. E chegou a hora. Que? Vocês estão falando muito. Tudo não, o quê? Vocês estão Calma, dando dona, tá várias ansioso? Vai perder, opiniões. Qual é a chance? Vermelhou. Ai. O Rolim tem Oferecimento sido do uma pedra Sport no Bet. campo. Que o Rolinho? Porra. O Rolim tem sido uma Eu ganhei 3 vezes só esse ano. Você nunca mais me chamou pro desafio do GV, né? Eu ia Não sei falar, porquê. eu ia falar, É, e me tá passou, convidado. inclusive, o elogio ao Lucas Pedrosa, né, nosso setorista de Vasco, no site do Esporte Interativo. Se você quiser ficar sabendo de Vasco, ele é Conhecido lá como Luquinhas. Luquinhas, É, Luquinhas. moral monstra do Lucas Pedrosa. Um dos caras mais bem informados sobre Vasco, né? Pode acessar o esporteinterativo.com.br e ver as notícias publicadas por ele. E o Rolim também sabe pra caramba, por isso tá botando pressão agora no Getúlio Vargas. Ele sabe, pra mas ver quem qual é a ganha chance. sou eu. Só Se pra perder a pontuar. crise. Qual Ele é sabe, a mas eu perder a chance? crise. Mas eu lidero todos os programas da casa que tem Qual é a esse esporte. chance do Vitória eliminar o Olha, eu quero que Corinthians o Dona amanhã vai falar. na Copa do Brasil? O Dona vai falar. Fernando Campos. 5%. 5? Pô, falou de crise, que Carille, tudo mais, que tá. Ah, dá 5%. Dentro do que me perguntaram se poderia entrar em uma crise. E esses 5% se devem a quê? Ou seja, o Vitória não tem a Segura menor nada, chance. segura nada, Tem prazer, quantos apresentadores. Tem a menor chance. brincadeira. Só pra eu saber, tem quantos Tá me apresentadores no borrifando programa? aqui. Felipe Rolim, qual é a chance? Ele não vai responder porque é dos 5, não. Agora 5%? não. Segura nada, porra. Dá 15 ou não, dá 0 logo, porra. Que é o
ponto aqui, olha, quer o pontinho, né? Porque não dá pra Apresenta menosprezar, de uma eu tenho todo o respeito pelo Vitória, só que eu acho que o Corinthians, com força máxima nesse momento, ele deve dar uma resposta pro seu torcedor. A gente vê que o Carille também tá insatisfeito, não dá pra reclamar que o Carille tá parado na zona de conforto, ele tá tentando encontrar soluções dentro do elenco que ele possui nas mãos, e acho que o Corinthians ele vai sair classificado. Daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo. Teve o coletivo do Diego Alves. 40 mil ingressos vendidos para o confronto contra a Ponte Preta. O Flamengo também promete dar muita atenção para a Copa do Brasil. Então você fica com a gente aqui que tem muitos assuntos para debatermos. Rolim, e sua resposta final? Vitória passa ou não pelo Corinthians? 25% de chances para o Vitória passar pelo Corinthians. Olha, por quê? Vitória. Eu acho que tem um favoritismo grande. 25% são 3-1 para o Corinthians. Né? Então, quer dizer, são 3 chances a mais do Corinthians passar. É Copa. Eu acho que pré-eleição por pré-eleição, discurso por discurso, vontade por vontade, acho que o Vitória precisa muito mais do que o Corinthians. E o Vitória começou 2018 fazendo muitos gols, coisa que era o grande problema do Vitória ano passado. Um time que se defendia bem, era reativo. Foi inclusive o Vitória, né, que jogou aquela água no chope do Corinthians, daquela corrida do Corinthians invicta. Então eu acho que para uma Copa, eu acho que o aleatório ele pode aparecer mais do que no jogo de campeonato. Então 25% para o Vitória. Getúlio Vargas, e para você? Olha que o Vitória é indigesto nesses torneios mata-mata. E bem lembrado pelo Rolim, foi que começou aquela fase. Trellis, 1-0. Vitória, depois veio o Atlético Goianiense, os 2 últimos da tabela. Isso. E a sequência ruim do Corinthians, 0. 0? Sim. Me criticou Caraca, e botou 0. Não, eu critiquei pelo 5. O 5 é foda. Agora só fala por que 0. Porque eu acho que não, na minha opinião, não tem chance. E aí a gente tá palpitando, né? A gente tá Caramba, fazendo uma... vou falar uma coisa pra A gente você. tá prospectando. É que eu não tenho que dar meu palpite aqui, mas eu acho que amanhã é jogo duro pro Corinthians. Mas alguém Jogo falou que não vai ser duro? Nossa, 0 chance pro Ué, Vitória. é duro, mas o Corinthians vai levar. 0 chance pro Vitória. Porque se eu falar... O Vitória não se tem eu a der menor Se chance eu pra der vocês. 0%, tem que ser 22-0 Corinthians? Não. Se for 1-0 pro Melhor Corinthians, Vitória nem gastar passa o passagem. Corinthians. 0%. Eu só tô impressionado como vocês estão descartando a possibilidade do Vitória fechadinho ali na miúda, pá, dá Não, uma essa é a estocada, 1 a 0. possibilidade. Essa é a Olha, chance. sim, Vitória, 5%. Então, vocês... Mas ele deu 0. Deu uma espetada ali, 5%. Vocês estão achando estranha essa possibilidade. Porém, entretanto, todavia, vocês sempre têm a possibilidade de me zoarem caso seja o contrário. E vocês venham no Twitter, vêm de DM, não tem problema. Agora, eu acho que vai ser um jogo duro? Vai. Mas no final das contas, o Corinthians em casa, diante da torcida, ciente da responsabilidade, é um jogo de Copa. Vou até usar o argumento do Rolinho ao inverso. O Corinthians tem muito mais qualidade, e eu estou falando individual e coletivo, do que o Vitória. Mas, então, gente, pode é ser, muito pode mais até fácil ser. E eu não acho que vai ter ser jogo sempre duro. jogo de Copa. Tá? E eu não acho que vai ser jogo duro. Depende. Olha, Mas eu muito não mais acho- fácil. Eu acho que mesmo o Eu Corinthians... não acho que vai ser jogo duro. E aí você me cobra o jogo é amanhã. Quinta-feira a gente estará, já saiu a escala, a gente estará nesse mesmo sofá. Você me juntos. cobra. Muito bem.